E nós estamos de volta com o MGTV Responde. Os assuntos de hoje são registro de paternidade e pensão alimentícia. Para tirar as suas dúvidas, está aqui o advogado e professor Gustavo Velasco. Bem, Gustavo, eu tenho mais uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer ser identificada. Ela enviou por e-mail, ela é professora, tem um filho de 16 anos. Ela namorou um rapaz por 7 anos, engravidou. Logo depois ele sumiu, abandonou. Quando o filho tinha 1 mês, ele registrou a criança, depois ele parou de pagar a pensão alimentícia e nesse período ela conviveu com uma outra pessoa que acabou arcando com esses gastos. Agora ela quer saber se ela tem direito, depois de 15 anos, a receber a pensão. Na verdade, se o filho tem direito a receber essa pensão. Pelo que eu percebi, ele deve ter em torno de 17 ou 18 anos. E o quanto seria? Tá, veja, então a gente tem aí 2 situações. Ela tem um pai biológico e tem um pai socioafetivo, né? Aquele que assumiu as obrigações do filho dela, embora não seja o pai biológico. Aí ela faz uma pergunta se ela tem direito a receber a pensão do primeiro. Do pai biológico. Uhum. Veja, eu creio que esse menino esteja registrado no nome do primeiro, do pai biológico. Ela tem direito sim, ela tem direito, os pais têm obrigação alimentar para com os filhos. Essa obrigação, como eu disse para a espectadora anterior, em tese vai até os 18, mas se ele estiver estudando e tiver necessidade, ele vai poder efetivamente receber essa pensão. Vamos perceber que, paralelo a isso, qualquer pessoa, independente da idade, desde que tenha um vínculo de parentesco, tenha necessidade, pode pedir pensão. Ele pode, em que valor? Depende da necessidade do filho dela e da possibilidade do pai. Ela fala que o pai é autônomo, então ela quer saber como provar o quanto ele ganha. Tá, aí vai valer a teoria da aparência. Ela vai ter que demonstrar no processo judicial qual é a aparência demonstrada por esse indivíduo que é o pai. Ele anda de carro bom, ele tem uma casa boa, ele anda muito bem vestido. Ele frequenta bons restaurantes, por exemplo, então aí isso demonstra o quê? Que ele tem capacidade de pagar a pensão. Tem uma observação que eu gostaria de fazer nessa pergunta aí, Vanessa. A questão, ela pede o atrasado também ou não? Ela pede, ela quer saber o se ela atrasado, pode nesse caso, voltamos àquela pergunta do bloco anterior, só 2 anos. Mas veja, é importante a gente observar o quê? Já existe a obrigação alimentar constituída, ele já está obrigado a pagar a pensão alimentícia e não paga? Porque se já existia a obrigação alimentar... Ela tem um primeiro processo. Se já existe uma sentença judicial, ela vai poder o quê? Executar os atrasados, mas dos últimos 2 anos. Agora, se não houver obrigação alimentar, ela vai ajuizar uma ação de alimentos. Vai entrar com essa ação. No caso dessa execução, entra numa outra questão. Ele pode ser preso? Pode ser preso. Imagino que a prisão civil por não pagamento de pensão, ela tem a data de validade, vai acabar de existir, mas ele pode sim, existe um rito processual, uma forma de se executar alimentos, que seja a decretação de prisão civil. A Sandra do bairro Lagoinha, ela diz que o pai da filha dela ajuda quando pode, dá pensão 1 mês, passa 2 sem dar. O pai vive viajando e mudando de cidade, não tem parentes próximos. Como ela deve fazer para garantir o pagamento da pensão? Se o pai ficar viajando ou mudando de cidade, quem deve localizá-lo? Ela ou a justiça? A justiça não vai localizar o pai. O que ela vai fazer? Ela vai ajuizar uma ação de alimentos, vai constituir a obrigação, vai fazer com que esse pai tenha a obrigação de pagar pensão todo mês para a menina. Aí sim, se ele não pagar, ela vai para outra fase, a fase de execução, para cobrar as prestações não pagas. Mas não é a justiça que vai localizar esse pai. Quando o pai perde o emprego, como fica a questão da pensão, supondo que ele não possa pagar esse valor? Se entende que a perda do emprego não é causa de exonerar o obrigado a pagar a pensão alimentícia. Ele pode pleitear uma revisão no valor, mas ele continua obrigado, porque apesar de desempregado, o filho dele continua comendo, continua se vestindo, continua morando, e isso efetivamente custa. Em alguns casos, esta obrigação é passada para os avós ou não tem disso? Sim, tem sim. O nosso Código Civil, ele faz essa previsão. Quando o primeiro obrigado não tiver condições de suportar sozinho o encargo, isso é passado para os demais obrigados. Existe uma relação de pessoas que são obrigadas a pagar. E acima do pai você vai ter os avós. Bom, chegaram mais perguntas aqui que o Léo trouxe pra gente. Tem aqui, ó, não quer se identificar, de Araguari, tem 28 anos e um filho de 11 anos. Um de 8 anos e um de 1 ano e 4 meses. Ela está grávida de 8 meses.
Não é casada no papel, mas vive com o marido há 14 anos. Está querendo se separar. Ela gostaria de saber se ela sair de casa, quais as seguranças que a lei garante a ela, pois com uma criança de 1 ano e 4 meses e um bebê recém-nascido, não poderá trabalhar fora de casa e não tem nenhuma renda. Me disseram que ela terá de pagar um aluguel para mim, fora da pensão alimentícia. Isso é verdade? Não, isso não existe no ordenamento, nossa legislação não está lá, a obrigação do alimentante pagar aluguel além da pensão, não. Ele vai pagar uma pensão que seja suficiente para arcar com as despesas, as quais inclui a moradia, né? Mas não há diferenciação, aluguel e pensão alimentícia. Ele pode até fazer com que tenha a obrigação de pagar, mas isso deve constar da decisão judicial. Nesse caso, só para complementar, desculpa, Vanessa, é uma criança de 11 anos, um filho de 8 anos, de 1 ano e 4 meses, agora vai nascer mais um, são 4. Nesse caso, a pensão é referente aos 4 ou só? Os 4 sendo do mesmo pai, pelo que eu entendi, ele vai pagar a pensão alimentícia para esses 4. E a gente vai também considerar o quê? Ela é casada, pela pergunta, e cônjuge tem direito à pensão alimentícia. E ela está impossibilitada de trabalhar. Ela não é casada no papel, ela vive em união estável, e a companheira também tem direito à pensão alimentícia. A Glenda de Uberlândia quer saber se pode obrigar o pai da filha dela a registrá-la, pois ele não quer fazer o registro. Existem 2 formas de reconhecimento de paternidade. O voluntário, o pai vai, por espontânea vontade, registra o filho, e o coativo, só que ela vai precisar ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Nesse caso, desculpa, Alex, a pessoa deve procurar a defensoria pública ou um advogado? Exato. O que acontece? Se ela for carente, a reportagem que nos antecedeu falava justamente disso, da possibilidade de defensoria pública representá-la nessa ação. Agora, se ela tiver condições de pagar um advogado, eu sugiro que ela procure um advogado. Olha, doutor Gustavo, uma pessoa de Uberlândia que também não quis se identificar, estava grávida do marido, e aí eles se separaram. Aí ela pegou e mudou para Rio Verde, onde registrou a criança como mãe solteira. Ela saiu. Hoje ela voltou com o marido e ela quer saber como fazer para registrar a criança com o nome do pai. Ela voltou com o pai da criança. Pai da criança. Se esse pai da criança quiser, ele pode reconhecer essa criança voluntariamente. E é simples. É simples, ele vai fazer isso por escritura pública, não é? Ou por escrito particular, e fazer com que essa escritura ou esse escrito fiquem devidamente registrados no cartório de registro civil. É tranquilo. A Jéssica de Araguari tem 18 anos, não tem o nome do pai no registro. Ela pode requerer a pensão mesmo não sendo registrada? Ela vai precisar primeiro reconhecer a paternidade, aí depois que tiver o vínculo estabelecido, ela pede pensão. Aqui tem uma outra pergunta que era semelhante, que é da Ana Cláudia de Patos de Minas também. Ela tem 23 anos, não foi registrada pelo pai, e ela quer saber se ela tem como receber a pensão alimentícia. Tem uma outra pergunta da Hélia de Uberlândia, disse que não tem o endereço do pai dos filhos. Ela quer saber se a justiça tem como localizá-la. Entramos naquela questão, não é a função da justiça? Não é. Qual é a função da justiça? Apaziguar os conflitos que surgem da vida em grupo, da vida em comunidade. Mas a justiça não vai localizar esse pai da criança para ela. Ela deve ter pelo menos indícios, pelo menos algumas indicações para que possa mover a ação contra esse pai. O Franklin, do bairro Santa Mônica, conta que paga a pensão desde o início da gravidez e quer saber se a mãe do filho pode impedi-lo de ver a criança. São situações distintas. Uma coisa é a obrigação alimentar que ele tem e a outra coisa é o direito à visitação. Se a mãe tiver relutante em conceder ao pai o direito de visitar, ele vai precisar mais uma vez buscar o Poder Judiciário, ajuizar uma ação que se chama regulamentação de visitas. Uma moradora de Patrocínio tem 17 anos e vai casar em setembro. E a justiça estipulou que o pai pague pensão para ela até os 21 anos. O que acontece se ela, agora que ela vai casar, a pensão continua ou não? O casamento é causa de exoneração dos alimentos. Ela deixa a pensão. Ela perde a pensão. Uma pessoa que não quer ser identificada quer saber se o fato de pagar a pensão em dia dá o direito de requerer a guarda compartilhada. Não, são também situações distintas. Quando a gente fala em guarda, eu não estou querendo satisfazer interesse nem do pai nem da mãe, mas o interesse do menor. A guarda compartilhada, ela visa o quê? Fazer com que nós acabemos com aquela figura do pai de final de semana, do pai meramente provedor, do pai que paga pensão. Não é porque o pai e a mãe não estão juntos que rompeu o afeto com o filho.
Então a guarda compartilhada, se for benéfica para o menor, ela pode ser concedida, mas isso independe de estar pagando em dia ou não a pensão. O fato de estar pagando em dia a pensão mostra que ele também é um pai presente e preocupado com o filho. E ao contrário do que muitos pensam, a guarda compartilhada não acaba com a obrigação dele de pagar a pensão. E outra, carinho não se compra com coerção, né? Alguma. Uma pergunta da Aparecida do Canaã, ela diz que sofre com problemas mentais e tem 3 filhos de pais diferentes. Os pais dos filhos residem em Uberlândia, só que só um deles registrou uma filha, a filha, né? Ela quer saber como fazer para que os outros pais registrem as crianças. Como conseguir recursos para garantir a criação dessas crianças. Ela vai pleitear o reconhecimento de paternidade e vai cumular essa ação com alimentos. Então ela vai ajuizar uma ação contra um pai, contra um suposto pai e pedir pensão alimentícia. A respeito da pensão, como que é esse cálculo, Gustavo? Não existe aquela fórmula, é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, um filho eu pago quanto? 30% do que eu ganho, 25%? Não existe essa fórmula. O que o nosso Código Civil estabelece é um critério, necessidade e possibilidade. Então o juiz, atendendo à necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga, vai chegar a um denominador. Pode ser, por exemplo, vamos colocar título de exemplo aqui, o indivíduo ganha 25 mil por mês. 30% do que ganha, R$ 7.500. Bom, é muito mais do que uma criança recém-nascida precisa. Então a gente não vai se ater a essa fórmula. A gente vai obter o quê? Um valor baseado em necessidade e possibilidade. Cabe ao juiz fazer essa análise. Estamos com muita pergunta, mas acho que ainda dá tempo de responder uma. Não dá tempo, mais uma é assim, uma pessoa que não quis identificar, de Patos de Minas. Quando uma criança é registrada, depois a pessoa faz o exame de DNA e consta que a pessoa em que ela está registrada não é o pai, tem como tirar o nome do pai da criança? Tem, mas aí a gente vai observar o quê? Quanto tempo se passou? Já está solidificada essa relação afetiva? Se já tiver solidificada essa relação afetiva, ela não vai conseguir desfazer esse vínculo. A gente está superando a fase do parentesco biológico. A gente está partindo para uma fase em que a socioafetividade, os papéis que o indivíduo desempenha demonstram o que cada um é na família. Bom, Gustavo, agradeço a sua presença aqui no MGTV Primeira Edição, agradeço também a participação de todas as pessoas que enviaram perguntas, foram muitas perguntas mesmo. Na próxima semana a gente volta então a discutir esse assunto e eu vou deixar aqui o endereço da Defensoria Pública em Uberlândia, já que a gente comentou tanto, fica na Avenida Afonso Pena, número 138, no centro de Uberlândia. Gostaria de convidá-lo, você pode voltar semana que vem? Vai ser um prazer, eu queria agradecer a gentileza do convite e já confirmar na semana que vem. Tá ótimo, então, muito obrigado, Gustavo, pela participação.